Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 8/4/2023, vamos refletir Mateus capítulo 28, do 1 ao 10. Pega aí a tua Bíblia, meu irmão, para que a gente possa fazer a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Pegou tua Bíblia? Bora lá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. Eis que houve um violento tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isso, os guardas pensaram que morriam de pavor. Perdão. Vendo isso, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Não estais aqui, ressuscitou como disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galiléia, lá o haveis de ver, eu vou-lo disse. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhe: Salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhe Jesus: Não temais. Ide dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia, pois é lá que eles me virão. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, sábado de Aleluia, o Evangelho nos mostra o testemunho da primeira aparição de Cristo. Nós estamos no sábado à espera de cantar com alegria, celebrar a vitória da vida sobre a morte, a cantar e dar glórias àquele que desceu à mansão dos mortos, mas que ressuscita e dá todo sentido à nossa vida. Que possamos fazer igual ao discípulo que lá em Filipenses disse: não sou eu que é Cristo, mas é Cristo que vive em mim. Maria, Madalena e a outra Maria, elas foram ao sepulcro. O que é? Um grande terremoto, um anjo apareceu, aquela grande pedra do sepulcro, e se senta na pedra. Uma descrição de como era o anjo, Os guardas, ficaram como mortos. Até os guardas, eles são testemunhas daquele momento. Eles viram o anjo. A palavra nos fala que as mulheres e os guardas estavam com medo. Só que o anjo, ele não se dirige aos guardas, se dirige às mulheres, que diz, olha o versículo 6, não está aqui, ressuscitou como disse. Quer dizer, Jesus ele já tinha falado várias vezes o que ia acontecer, que ele tinha que sofrer, que ele tinha que ser crucificado, quer dizer, morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria, Que ele ia ressuscitar. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. O anjo convida elas a entrar
no sepulcro a ver com seus próprios olhos o que tinha acontecido. É aquela coisa, né? Assim como lá naquela passagem em que aquele discípulo não acreditou, né? Tomé, que ele só acreditava se tocasse em Cristo, né? Aqui a situação é que o anjo é que chama, vinde, quer dizer, olhai, né? Vede, quer dizer, apalpai, vê que é certo, que não tem erro, que ele ressuscitou. Não tem mais nada no lugar. E logo depois o anjo disse: ide, vai depressa, dize aos discípulos, quer dizer, testemunhai, falai daquilo que vocês viram, né? E que vocês ouviram. Vão dar a boa nova, vão anunciar. E que ele ainda diz mais, ele dá um direcionamento. Ele vos precede na Galileia, lá o haveis de vê-lo. E o anjo partiu. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio. A Ave Maria diz desse jeito, né? Com certo receio. Em outras traduções você vê que diz que elas foram com medo. Em outra tradução, lá na Jerusalém, diz que elas foram comovidas, né? Que elas correram, mas com alegria. E elas vão passando a ter a alegria. A alegria de quê? De que o seu mestre estava vivo e que elas vão anunciar, elas vão testemunhar essa graça, este grande milagre, esta grande alegria que elas estavam sentindo naquele momento. Só que no meio do caminho, Jesus aparece a elas. Jesus aparece diante delas. E aí, elas se aproximam, se prostram diante dele e beijam-lhe os pés. Em outras palavras, meus irmãos, além de elas verem, elas tocaram. Elas tocaram a Cristo, em Cristo. Além de elas verem aquela cena do anjo, passaram aquilo pelo anjo, elas viram o próprio Cristo e o tocaram. Elas não vão apenas anunciar aquilo que o anjo falou, aquilo que o anjo mostrou. Elas vão falar que, além de ver, tocaram no Cristo ressuscitado. E ele diz: não temais, não tenham medo, sou eu, sou eu. Vão testemunhar, vão dizer aos meus irmãos, aos meus discípulos, que lá na Galileia nós vamos nos ver. Meus irmãos, a ressurreição é a fonte de vida, é salvação para aquele que crer e ama, é motivo de juízo e condenação para quem recusa. Olha só, o anjo, ele não se dirigiu aos guardas, ele se dirigiu às mulheres. As mulheres foram aquelas que creram, aquelas foram aquelas que seguiram, elas foram aquelas que estavam com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre seja louvado.